Milho Verde, distrito do Cerro, é um destino apaixonante. E não sou eu que estou dizendo isso. O vilarejo possui diversos moradores forasteiros que se encantaram pelas belezas naturais, pela rua de terra e pela calmaria. Situado nas vertentes da Serra do Espinhaço, o lugar é considerado berço de Chica da Silva, foi capa do álbum Caçador de Mim, de Milton Nascimento, e é parte importante da cultura de Minas Gerais. A locomotiva do trem passou por Milho Verde para entender mais desse local tão especial. No trem, a gente conta histórias sobre Minas e os mineiros. E aqui no podcast Nos Trilhos do Trem, vocês vão acompanhar um pouco mais dos bastidores das nossas expedições, curiosidades não contadas e, claro, muitos causos. Até porque a gente gosta de uma boa história, né? O mineiro adora um dedinho de prosa. E para falar um pouco mais sobre Milho Verde, a gente recebe como convidada a Vanessa Maia, produtora do Instituto Trem e que participou dessa expedição. Bem-vinda, Vanessa! Oi, Bia! Que alegria estar aqui conversando com você sobre essa expedição. Pois é, isso que eu já ia te perguntar de cara. A primeira vez que você esteve em Milho Verde foi há 30 anos, é isso? Qual foi a sua impressão naquela época? Como é que é essa história? Menina, eu tava fazendo a conta aqui agora, foi em 90, né? 1990, ou seja, tem 36 anos. Meu Deus! Muito tempo. E assim, essa viagem foi muito marcante. A gente foi pela Serra do Cipó, a gente parou no cerro, fomos curtindo aquela paisagem que é linda, né? Exuberante aquela paisagem ali daquela estrada. Mas estava num período chuvoso, então a gente enfrentou uma chegada em Milho Verde com muita lama, de noite, com carro deslizando, um certo caos, assim. Meu Deus! E Milho Verde era um vilarejo sem turismo nenhum naquela época, né? A gente ficou numa casinha de um morador da cidade e eu lembro que a gente tinha que pedir para abrir a água numa outra casa quando a gente queria tomar banho. Não tinha água, assim, livremente, não, sabe? Era uma coisa muito controlada. A chegada de água em Milho Verde era um desafio já naquela época. E uma coisa que marcou muito foi que era um contraponto, né? Enquanto a gente enfrentou uma lama para chegar na cidade, a Cachoeira do Moinho, que a gente esteve nela agora dessa vez, né? Estava praticamente vazia. Então foi um contraste muito grande, né? Assim, que eu não sei nem explicar por que isso acontecia naquela época. Mas hoje é uma outra Milho Verde, né? Nossa, muito interessante isso, né? Era ainda mais rústico naquela época. Totalmente, totalmente. Eram só os moradores da cidade mesmo, né? E como que foi visitar Milho Verde com o trem, né? Com a nossa locomotiva, registrando e ouvindo essas histórias dessas pessoas locais que talvez alguma você já conhecia? Como é que era isso? A maioria das pessoas que a gente entrevistou eu não conhecia. Ah, legal. E foi muito diferente esse olhar, né? Porque quando você vai com o olhar de é quase que o que a gente fez com o Instituto Trem foi um turismo de experiência. Porque não era simplesmente chegar nos lugares e conhecer os lugares. Era conhecer os lugares através do olhar daquelas pessoas, né? Daqueles moradores ou daquelas pessoas que cuidavam daqueles espaços. Milho Verde mudou muito, né? Hoje eu moro pertinho de Milho Verde, então eu vou sempre lá. Eu tô a 60 quilômetros de Milho Verde. A vila recebe muitos turistas, tem muitos shows que atraem o público e isso tudo sem contar com a exuberância da natureza, né, de Milho, as cachoeiras, o lajeado, e que faz de Milho Verde uma potência turística. Descobrir essa Milho Verde com todos esses olhares dos moradores e das pessoas que fazem a cidade ficar ainda esse lugarejo tão acolhedor foi incrível. E uma das primeiras entrevistas que a gente fez foi com a Laura, que é a presidente, né, Laura Roque, presidente do Instituto Milho Verde, e ela contou um pouco pra gente sobre o encontro cultural e também sobre o trabalho que o Instituto Milho Verde realiza ali com as pessoas da comunidade. O encontro começou em 2000 com um pessoal que veio morar aqui e viu, que foram os fundadores, né, do Instituto, que viram um potencial cultural imenso, né, que tem aqui em Milho Verde e na região, de culturas populares, de saberes tradicionais. Uma comunidade muito pequenininha, muito rica nesse sentido. Então eles tiveram a vontade, a ideia e realizaram um encontro para que as pessoas de fora pudessem ver o que é que existe aqui, né, de riqueza cultural, assim, e que as pessoas pudessem trazer novos horizontes e novas coisas para a galera daqui, né, para a comunidade, que por diversos motivos não tem muito como sair, né, como conhecer outras realidades e outras culturas. Então, com o encontro cultural, o pessoal
trouxe artes, né? Trouxe oficinas de lugares diferentes, assim, né? Internacionais e nacionais, apresentações artísticas, oficinas. Do mesmo modo, pediu e convidou o pessoal daqui a oferecer apresentações e oficinas para quem viesse, né? Conhecer o encontro. E aí, desse modo, pequenininho, assim, num formato bem artesanal, surgiu, né, o encontro. Vanessa, como que foi produzir essas pautas? Foi uma das pautas mais desafiadoras, Bia, e ao mesmo tempo mais fascinante, porque você chega às pessoas, aos talentos que muitas vezes já são reconhecidos por grandes instituições, né? Como, por exemplo, é o caso do seu Fábio, que produz aqueles forros de taquara. Sim. Foi indicação de um casal de amigos muito queridos, que já tem os forros de taquara do seu Fábio na casa deles. E chegar lá e conhecer o seu Fábio e ele contar que ele faz trabalhos grandes para o Inhotim, para o IFAM, né? Então, assim, pessoas que muitas vezes estão ali numa cidadezinha, num vilarejo pequenininho, que ninguém sabe muito do trabalho deles, mas que eles fazem trabalhos tão legais que já são reconhecidos fora daquele território, né? Então, para mim, foi, assim, uma alegria. E o desafio foi porque muitas vezes era difícil chegar até as pessoas, né? Muitas pessoas que a gente gostaria de entrevistar, porque Milho Verde também foi um dos lugares que a gente tinha mais pautas para fazer, porque tinham muitas coisas interessantes para serem contadas, mas que muitas vezes era difícil chegar nas pessoas, né? Porque elas estavam distantes, porque moravam longe, porque não tinham telefone, porque não tinha como ter acesso a elas mesmo. Então você percebe que é uma comunidade com muitos talentos e muitas coisas para serem mostradas, mas que ainda vive uma realidade bucólica, de cidadezinha do interior, de vilarejozinho mesmo, né? Quilombos, vários quilombos. Então, por isso, o desafio. Você falou sobre os talentos, né? Isso foi uma coisa que eu lembro que a Laura também mencionou durante a entrevista dela, que o próprio encontro cultural e a atuação do Instituto Milho Verde começou a fomentar esses talentos e eles foram buscando novos meios, assim, né? Eu lembro dela contando de uma oficina que teve de bordado e uma senhora que era moradora de um quilombo que fica ao redor de Milho Verde fez e levou o que ela aprendeu para a comunidade. Hoje elas fazem bordado, vendem os bordados dentro do quilombo. É muito grandioso, né? É muito interessante. E no caso do encontro cultural, você já esteve lá? Você já participou? Conhece a Laura? Como é que é? Então, eu já estive em algumas edições do encontro cultural. E é sempre muito gostoso, né? Ver as ruas da cidade lotadas, turistas em busca de cultura. Isso é muito legal. O encontro oferece muitas oficinas, shows e na verdade, a gente fica meio em dúvida em como se programar para conseguir participar de tanta oferta, de tanta coisa legal. E para mim teve um momento marcante que foi logo depois da pandemia, que foi a Lia de Itamaracá, que é uma compositora de Pernambuco, de 82 anos de idade, que é linda, reluzente e que fez uma grande ciranda ali mesmo no gramado, né? Foi uma festa linda do Encontro Cultural. E o encontro, e eu acho que isso envolve também todo o Instituto e a comunidade de Milho Verde, ela sobrevive graças às pessoas que não deixam a peteca cair, que acreditam na cultura e que fazem acontecer mesmo o encontro. Eu sou produtora cultural e acompanhei o empenho da Laura, da Lívia Fialho e uma grande equipe de pessoas de Milho Verde que fizeram o encontro acontecer nos últimos anos quase sem recurso financeiro nenhum, mas que com o apoio da comunidade, dos comerciantes e das pousadas, fazem esse encontro, né? Tá aí fazendo história, que já são acho que 25 anos de encontro cultural. E é uma festa linda e traz um público, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está em comunidades como Milho Verde é de qual é o turismo que a gente quer para esse lugar. Então eu acho que é um turismo consciente. Eu acho que as pessoas que buscam cultura e valorizam a cultura e a arte, elas trazem essa consciência, né? E isso reverbera no meio ambiente, reverbera na comunidade de remanescentes, de pessoas que moram lá, que vivem lá. Com certeza. E a gente vai falar mais pra frente sobre essas belezas naturais também, mas a Laura contou um pouco disso na nossa entrevista. Ela falou o que fez com que ela, que é uma forasteira aí, né, se apaixonasse por Milho Verde. É um lugar muito que ainda mantém uma história que me agrada muito, assim, essa coisa pequenininha, né, esse contato, assim, da hora que você olha para ele, se assusta com lajeado, é um negócio muito incrível, né, eu gosto de
todos os dias para o Lajeado. Eu acho que o Lajeado é muito importante por eu ter escolhido estar aqui para criar minha filha, né? Um lugar muito seguro nesse sentido. Ela pode desfrutar da rua, do contato estreito, tanto com a comunidade, todo mundo se conhece. Para mim é uma segurança ela crescer assim livre e a gente sabendo que está seguro, né? De estar aí. Ela vai para aula sozinha desde cedo, assim, e essa proximidade com esse mundo enorme, assim, das comunidades, né, é uma riqueza cultural muito grande, assim, nesse sentido, e poder comprar os alimentos plantados por aqui, né, se você quiser, assim, você pode viver de tudo que é plantado por aqui na região, né, uma riqueza muito grande nesse sentido. Então, para mim, são coisas muito relevantes de se optar aonde estar, né. A gente também conheceu o Mauro, que é nascido em Guanhães, morou em Belo Horizonte e há 5 anos vive em Milho Verde. Ele é chefe de cozinha e proprietário do restaurante Casa de Babette. Ele contou um pouco sobre como que ele conheceu o distrito em 1987. Ele ainda foi um pouquinho antes de você, hein, Vanessa? Verdade. Vim de turismo, eu comprei o disco Caçador de Mim, do Milton Nascimento. Quando eu abri o encarte, eu vi aquela igrejinha maravilhosa, que é a Igreja do Rosário. E falei, eu quero conhecer esse lugar. E fui passar um Réveillon, estava escrito Milho Verde, pesquisei, fui passar um Réveillon em Conceição do Mato Dentro e de lá eu vim pra cá. Aí que eu conheci o ônibus 1505. Aí fiquei aqui um pouco, depois viajei e fui pra praia. Depois não parei de vir mais. Vanessa, Milho Verde é realmente um lugar que encanta os turistas, né? O que você acha que é o principal? O que mais traz as pessoas para esse estado de emoção, assim, quando conhece a vila? Pois é, Milho Verde é realmente um lugar que encanta muitos turistas, né? Quem não conhece já ouviu falar e quem já foi quer sempre voltar para Milho Verde. Eu acho que essa coisa desse lugarejo bucólico ainda, que preserva suas casas, preserva a identidade do lugar e valoriza o povo. Milho Verde parece que ainda tá naquela capa do disco do Milton, né? Então, Milho Verde permanece esse lugar encantado, mesmo com o turismo, né, o grande turismo que hoje acontece por lá. E durante as conversas, né, a gente conversou com várias pessoas, teve alguma coisa que te chamou a atenção, que você sentiu que todas as pessoas que moram lá têm às vezes o mesmo sentimento, ou não sei, alguma opinião assim sobre o local? O que te chamou a atenção? Então, o que me chamou muita atenção foi a conversa que a gente teve com a dona Zélia, né? A gente foi recebido lá na cozinha da casa dela e ela com muita simplicidade, com um carinho enorme com a gente, um amor pelo lugarejo, sem esquecer também das dificuldades que ela já viveu por lá, né? Ela contou um pouquinho pra gente de como era a vida dela no quilombo que ela morou, e ela faz aquela comidinha com muita simplicidade, mas com muito amor, né? Ela planta, ela colhe e ainda consegue receber a gente com tanto carinho. Então você sente como se você estivesse na cozinha da casa da sua avó, esperando o almoço ficar pronto, né? Eu acho que isso chama muita atenção, né? A gente tem a confirmação de que o mineiro é realmente muito receptivo, muito amoroso e abre as portas da sua cozinha para receber os turistas e os visitantes, né? Isso é muito peculiar de Minas. Muito, e como que as pessoas se tratam como se já conhecessem há muitos anos, né? E Exato. A dona Zélia, ela é mãe do Maguinho, o Maguinho do Cerrado, que ele é guia turístico no local há 6 anos e ele levou a nossa equipe para explorar um pouco mais do Lajeado, da Cachoeira do Moinho e do Carijó, porque Milho Verde tem essas belezas naturais que são um espetáculo à parte, né? Então, das opções mais tranquilas até as trilhas mais intensas, escaladas, o visitante pode curtir de todas as formas. O Maguinho não quis contar pra gente qual que é a cachoeira mais bonita pra ele, mas ele contou o motivo da Cachoeira do Carijó ter esse nome. Cachoeira do Carijó. Cachoeira do Carijó. Cachoeira do Carijó. É bonita? É bonita. Qual que você acha mais bonita aqui? Eu gosto de todas, mas a mais bonita... Qual que é a mais bonita, será? Todas é bonita. Sem polêmica, né? É, todas é bonita. Quem vem pra cá tem que ir em todas. Tem que ir em todas. Primeiro nós tá na volta de Milho Verde, né? Por causa do Galo Carijó. Teve um pessoal
um grupo de amigos roubou um galo da senhora, um galo carijó. Aí eles vieram pra cá, ficaram uma semana cozinhando o galo. E o galo da senhora era um galo carijó. Aí ficou como cachoeira do carijó. Eles cozinharam o galo aqui? Cozinharam o galo aqui. Ficaram uma semana cozinhando um galo. Vanessa, o que te marcou por essas andanças pelas belezas de Milho Verde? Você já devia conhecer bastante, né, das suas idas. Já conhecia, mas o lajeado, ele é sempre um ícone, né, assim, Milho Verde é o lajeado, porque aquelas corredeiras de água, eu acho muito diferente, porque, diferente do lugar onde eu moro, aquelas corredeiras que você imagina que elas são escorregadias, elas não escorregam. Eu acho que é por causa da quantidade de areia que tem ali também, né? Cada vez que você vai ao lajeado, ele tá num formato diferente, ele tá com piscinas diferentes, a água tá passando por outros lugares, outras formações, e aquelas piscinas de água quente, aquela vista de Milho Verde, eu acho que aquilo ali é essa coisa do bucólico que a gente fala, né? Parece quadro antigo da casa da avó, que você olhava e ficava imaginando aquela cidade. Milho Verde ainda tem isso muito presente, né? Então você olha do lajeado para a cidade e é uma maravilha, uma beleza. E Milho Verde tem um quê de cidade cinematográfica, mas que não foi construída, né? Que ela é assim, naturalmente assim. Nossa, as andanças por Milho Verde, cada vez que você vai em Milho Verde, você se surpreende ainda mais com essa existência da cidade simplesmente naquele lugar maravilhoso, né? Cada pôr do sol tem uma beleza diferente ali, né? A luz, aquelas pedras, é tudo muito lindo. Milho Verde é encantador mesmo, né? E eu lembro que você mostrou pra gente uma fruta quando a gente tava fazendo essa caminhada ali pelo lajeado. Parecia um kiwi, eu não lembro qual era o nome. Eu lembro que era meio azeda, você lembra disso? Menina, eu não sei o nome daquela frutinha, você acredita? Mas ela dá espalhada pelo cerrado inteiro. Ela nasce num cactus, ela é uma frutinha que ela nasce bem verdinha e ela vai ficando azul. E quando você abre, ela tem a mesma cor do kiwi, ela é verdinha com as sementinhas pretas e ela tem aquela acidez do kiwi. Sim, a gente falou um pouco sobre Milho Verde, sobre os moradores forasteiros, né, falando de uma forma carinhosa, mas a gente também conversou com a dona Antonina, que é uma moradora de Milho Verde, nascida e criada, e que tem muito orgulho das origens. A gente conversou com ela na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Prazeres, que foi restaurada pelo Joaquim Artes e Ofícios, pelo programa Minas para Sempre do Ministério Público de Minas Gerais, por meio da plataforma Semente. Foi bem interiorano, porque a gente foi buscar a dona Antonina na casa dela, e ela guarda as chaves da igreja, ela cuida daquele local que é um espaço símbolo de fé, mas também que tem muito carinho da população. Gente, participei quando criança de coroações, a gente continua, mas ainda muito criança, 4, 5 anos, participando de coroações no mês de maio. Gente, muita história linda a gente já viveu aqui. Fui. Casou aqui? Sim, fiz primeira comunhão aqui. Muitas bênçãos. Por isso, a gente ama tanto esse espaço e a gente tem esse carinho especial mesmo pela igreja nossa, da comunidade. É algo muito forte, gente. E como que foi visitar essa igreja, Vanessa? Você chegou a conhecer o espaço antes da reforma ou não? Então, Bia, essa igreja, ela fica num lugar que não é uma passagem natural dos turistas, né? Para chegar na igreja, você tem que ir para um lado que entra para a comunidade, né? Na direção de um quilombo, inclusive. Eu não conhecia essa igreja, mas ela é linda, né? Cheia de histórias. E para mim, uma coisa que marcou muito, porque a igreja ainda está sem as obras, né, dela, a reforma foi toda feita na sua estrutura, então ela não tem os santos, né, ela está ainda vazia. E conhecer aquela pia batismal, que foi a pia do batismo da Chica da Silva, foi muito gratificante. Eu sou uma pessoa encantada por objetos antigos e aquela pia de madeira, super conservada, me encheu os olhos, né? A gente fica emocionada diante de um objeto
tão robusto, tão bonito, mas que ao mesmo tempo carrega tantas histórias, né? Imagina, ela me encheu os olhos, eu fiquei muito emocionada com especificamente com aquela pia. Com certeza, você mencionou, né, que as obras não estão lá, as peças em estilo rococó, elas estão sob a salvaguarda do Conselho Municipal de Patrimônio do Cerro, então a gente conferiu quando a gente foi entrevistar a Dona Antonina um pouco da obra restaurada na estrutura, como você mencionou, da parte de cobertura da matriz e também as adequações elétricas. E aí, durante essa conversa, assim, um fato interessante foi que os restauradores, eles encontraram pinturas com chinesices em um dos retábulos colaterais. É uma prática que não era muito comum na região antigamente, então foi uma surpresa para eles. E é muito interessante quando a gente descobre no caminho que essas histórias vão muito além do que a gente imagina, né, Vanessa? São muito maiores. É intrigante esses caminhos que a história deixa, né? Que fez e que deixa pra gente encontrar hoje. Você não imagina que em Milho Verde a gente vai encontrar resquícios de objetos e de arte de origem chinesa, né? Que pelo que eu tava vendo aqui, elas se originam de um comércio que existia com a China via Portugal e que chega aqui no interior de Minas Gerais, em Milho Verde. E aí, falando um pouco de bastidores, no dia que a gente foi fazer essas entrevistas na Matriz, a arquiteta responsável pela obra no Joaquim Artes e Ofícios, ela teve um imprevisto e ela não conseguiu comparecer para falar com a gente. Então, depois ela fez uma entrevista posteriormente por telefone. E aí eu queria saber como você, enquanto produtora, lida com esses imprevistos, porque eles acontecem, né? Seja de alguma pauta ter que ser alterada e de pautas que vão surgindo no caminho. Como é que é isso? Pois é, a produção é uma antecipação de imprevistos, né? Assim, todo o trabalho que a gente faz é tentando antecipar os imprevistos que podem acontecer. Mas quando isso acontece, num primeiro momento, é um baque, porque tira o seu planejamento do lugar que ele estava. Mas eu tenho aprendido a deixar fluir também, a entender que você organiza, você combina, você deixa tudo certo e alinhado, mas tem coisas que são questões do outro e que fogem do nosso controle. Mas o bom é que a gente sempre encontra uma nova história, um novo morador, um caso interessante e o conteúdo vai ganhando novos caminhos. E Minas, é muito fácil de trabalhar em Minas, porque Minas é sempre cheia de surpresas muito interessantes, né? Então, a gente entende que isso acontece e vamos tentar trazer de outra forma, né? Como foi no caso dela, que a gente fez a entrevista depois. Sim, e o mineiro, a gente fala muito sobre as diferenças do mineiro das Minas e o mineiro das Gerais, né? E eu achei que a gente fosse ter mais dificuldade com os mineiros das Gerais. Eu achei que eles fossem ser pessoas mais fechadas, mais ressabiadas, mas assim, sempre muito disponíveis e sempre com histórias e casos, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, né? É impressionante. Eu não sei se também é porque eles estão mais distantes, né, da capital. E por isso, quando eles têm a oportunidade de falar daquilo que eles se orgulham, porque todo mineiro tem muito orgulho do seu trabalho, da sua vida, da sua origem, da sua cidade, da sua arte, da cultura, né? Então, quando eles se veem diante da oportunidade de falar sobre isso, eles entregam o ouro mesmo, né? A gente sempre vai com um roteiro previamente pronto, mas tudo pode mudar, como a gente falou, né? Como é que é a construção desse roteiro? O que você leva em consideração na hora de agendar os dias das entrevistas, por exemplo? Olha, Bia, é um quebra-cabeça, mas eu sempre parto da pauta mais importante, aquela que a gente não pode deixar de fazer. E aí eu vou compondo a agenda da semana de acordo com as disponibilidades dos entrevistados. Mas eu acho que o maior desafio é outro, assim. No caso de Milho Verde, por exemplo, muitas pessoas, como a gente comentou, não tinham contato telefônico. Moravam longe, em quilombos, e assim, aquela velha máxima de Minas, né? Todo mundo se conhece. Sim. Mas nem sempre você consegue chegar até a pessoa. E como você não está presente na cidade, né? Você está fazendo tudo à distância, muitas vezes você não consegue chegar em pessoas que seriam muito legais da gente ouvir o que elas têm para nos contar, né? Mas deu tudo certo, muito certo, né? É isso, Minas é muito cheio de pessoas que estão querendo te ajudar. Então, a gente sempre encontrava uma forma de colocar uma outra pauta tão interessante quanto aquela que a gente não conseguiu o contato.
Vanessa, muito obrigada por contribuir com a nossa conversa sobre Milho Verde e também por organizar todos esses roteiros, todas essas histórias pra gente conseguir fazer entrevistas ricas e da melhor forma possível, né? Tivemos aí alguns imprevistos que aconteceram no caminho, mas deu tudo certo, né? Com certeza deu tudo certo. Foi uma alegria participar desse projeto, né, Bia? Foram 8 roteiros, desafios de logística, de hospedagem, a disponibilidade dos entrevistados, mas que renderam muitos conteúdos e sempre com algo a mais, né? Eu busquei, junto com esse material da curadoria da Célia Corsino, que é maravilhosa, foi uma grande honra trabalhar com a Célia, as curiosidades e os personagens que, entre aspas, não podiam faltar, porque são a cara de Minas, né? E eu espero que o trem continue percorrendo estradas para mostrar Minas de um jeito diferente, com os mineiros contando as histórias pra gente. E aí, com certeza, a gente vai entender que Minas é realmente um mundo infinito de possibilidades e de histórias. Com certeza. Esse foi mais um episódio contando um pouco dos bastidores das nossas expedições, das curiosidades e dos causos. Para acompanhar os conteúdos completos, confira o nosso site trem.com.br e nos acompanhe nas redes sociais @Instituto Trem em todas elas. Lembrando que trem escreve com 2 Es. Dê 5 estrelas para esse episódio e fique ligado porque vem muito mais pela frente. Até o próximo! O Instituto Trem tem apoio da plataforma Semente e do Ministério Público de Minas Gerais.